Quando os espanhóis encontraram o povo inca, eles adoravam o sol, mas os espanhóis ficaram surpresos com a semelhança de seu Deus cristão com um Deus dos incas descrito como o Criador, que porém não era cultuado por eles. Seu nome era Viracocha, e relatos dizem que só era adorado pelo imperador, enquanto o povo comum foi ensinado a adorar o sol, conhecido como Deus Inti. A tradição deles dizia que os ancestrais dos incas haviam adorado Viracocha antes de cultuar o sol. Viajaremos a um tempo remoto na América do Sul, antes que houvesse incas, seguindo a rota do cultivo do milho, da mandioca e do cacau na América do Sul, 1000 anos antes de Cristo, quando as principais tribos estavam se formando. No canal Observatório 7 percebemos o mundo de forma interdisciplinar, utilizando 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciências, filosofia, teologia e arte. Esta série tem avaliado a história humana durante a Idade do Bronze, contando de forma simultânea os acontecimentos em civilizações diferentes. Antes de assistir este episódio, assista o episódio anterior sobre os povos nativos da América do Norte e Mesoamérica aqui no nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva para receber mais vídeos desta série, incluindo sobre outros assuntos. Verifique nossa bibliografia nas descrições e outros temas na playlist do canal. Conforme já vimos em episódios anteriores de nossa série, a primeira das 3 migrações vindas da Sibéria para o Alasca percorreu a costa oeste das Américas, descendo até a América do Sul, onde o sítio arqueológico mais antigo que encontramos está no sul do Chile, em Monte Verde. Os nativos da América do Norte e do Sul estiveram separados por um tempo, mas depois voltaram a se encontrar. Outra migração foi o chamado povo de Luzia, o fóssil mais antigo achado no Brasil. Luzia, que se tornou famosa na mídia, reconstruída com o rosto negroide, agora é considerada parente dos siberianos da Ásia e tem um novo rosto. Na verdade, Luzia seria uma parente do povo pré-histórico Clovis, que habitava os Estados Unidos da Idade do Gelo, como paleoíndios norte-americanos. Mas seu povo não perdurou muito e foi absorvido ou substituído pelos ancestrais diretos dos futuros indígenas brasileiros. Dada esta breve recapitulação sobre a chegada humana na América do Sul, nos deteremos agora no período entre 3.500 e 1000 anos antes de Cristo. Uma das primeiras civilizações conhecidas do Novo Mundo foi a Caral, também conhecida como Norte Chico, que edificou grandes cidades, com pelo menos 30 centros populacionais, incluso construções de pirâmides, as primeiras das Américas, simultâneas ao Egito e da civilização sumeriana. Os Caral declinaram por volta de 1800 anos antes de Cristo, espalhando-se e dando espaço para populações que se desenvolveram em novas civilizações na região norte do Peru, Equador e Bolívia. Em 1200 a.C., nos Andes, antes que houvesse o que chamamos de Incas, a cultura Chavin era um centro de xamãs, astrólogos, videntes e feiticeiros de todas as tribos destas regiões andinas até cerca de 500 anos antes de Cristo. As construções feitas de blocos de imensas pedras eram lideradas por um corpo de sacerdotes que administrava rituais aos peregrinos com serpentes e a ingestão de uma bebida alucinógena à base de cactos. Nesta época, também começaram os primeiros assentamentos humanos nas proximidades do lago Titicaca, numa cultura que séculos mais tarde seria chamada de Tiwanaku e construiria a notável civilização que edificou Pumapunku. É nesta região de povos pré-incaicos que surgiu o culto de Viracocha, mencionado no início desse vídeo. Embora exista uma representação de Viracocha
com o rosto usando uma coroa e barba solar, segurando raios em sua mão e chorando para dar origem à chuva, isso era apenas uma simbologia de seus atributos celestiais. Na verdade, Viracocha era um criador invisível e abstrato, mas que tomava a forma humana e se manifestava como um civilizador reconhecido como um homem barbudo que usava um manto. Por ser um culto tão antigo e pelos povos andinos terem variado em tantas tribos, há várias versões de sua crença, mas em geral todas elas concordam com os pontos básicos que conectam Viracocha ao mesmo monoteísmo pré-histórico encontrado no mundo inteiro entre os antigos povos. Viracocha criou o mundo, o sol, a lua e as estrelas. Fez os homens das pedras, mas era uma raça de gigantes rebeldes contra o Criador. Então Viracocha, entristecido pelos pecados humanos, chorou e com isso inundou toda a terra, sobrando poucos sobreviventes. Algumas versões contam sobre como os sobreviventes se dividem e formam as diferentes tribos, como todos eles falavam antes a mesma língua e então foram divididos, surgindo novas línguas, enquanto outras descrevem como Viracocha andou entre os homens, ensinou a justiça, mas depois foi embora pelo oceano, caminhando sobre as águas. Algumas vezes é dito que ele voltará. As semelhanças com a Bíblia são notáveis. É absolutamente curioso que as pessoas digam que o dilúvio relatado por todos os povos seja fruto de inundações locais. Como o topo da cordilheira receberia uma inundação local? Os nativos estavam relatando sobre um mundo antes das cordilheiras em que toda a terra foi inundada. Como as diferentes inundações teriam sempre as mesmas características semelhantes ao dilúvio narrado na Bíblia? Por exemplo, alguns relatos do dilúvio de Viracocha descrevem um dilúvio de chuva de 60 dias e 60 noites, assim como a Bíblia descreve de 40 dias e 40 noites. Em certas regiões dos Andes, nem chove, como é o caso da região de Lima. Outro detalhe é que, além do dilúvio ser conhecido em diferentes e antigas culturas, o Deus envolvido nestes relatos do dilúvio tem sempre as mesmas características. Caso fossem relatos de inundações diferentes, se esperaria uma abundância de divindades diferentes nestes relatos, com personalidades bem diferentes, atributos bem diferentes. No entanto, o que vemos é o padrão de que o Criador invisível, que salva um grupo de pessoas de uma catástrofe, algumas vezes usando um tipo de profeta à semelhança de Noé. A região andina não é a única a ter tais tradições. Por volta de 1200 a.C., tribos chegaram ao altiplano colombiano, iniciando a cultura dos muiscas, que acreditavam em Ximinigagua, um ser supremo, um Deus universalmente bom, que deu a primeira luz quando o mundo foi criado e antes eram só trevas. Mas, assim como os maias e depois os astecas e incas, o povo se devotou a adorar o sol em lugar do Criador. Seu profeta era Bochicha, um homem barbudo que veio do leste, ensinou as leis, a organização social, a agricultura e a espiritualidade antes de partir para o oeste e viver sozinho. O povo com o tempo se afastou dos ensinamentos de Bochicha até que um dilúvio os assolou. Ao clamarem por Bochicha, ele voltou num arco-íris e abriu uma fenda produzindo uma catarata que drenou o dilúvio. Ao sul dos Andes, alguns destes povos desceram das montanhas, caçando bandos de guanacos que migravam até os pampas da atual Argentina, formando os Tehuelches, um povo nômade da Patagônia. O grupo dos Tehuelches, que passou para a Ilha do Fogo, no extremo sul, deu origem aos Selknam, que se vestiam de mantos de pele de guanaco e raposa. Neste lugar de muito vento, frio e poucos recursos, estes nativos viviam da pesca, dos mariscos, da caça de lobos marinhos, pinguins e coleta de um fungo comestível conhecido como pão de índio. Estes povos isolados
são ótima fonte para entender como se formaram as crenças indígenas mais antigas. Conforme o antropólogo Mircea Eliade, o Deus Criador chama-se Temalquel, entre as tribos Selknam, mas seu nome é muito sagrado e nunca é pronunciado, então eles o chamam de o que está no céu, ou habitante do céu. Ele é descrito pelos nativos como eterno, onisciente, todo-poderoso, criador. Não se faz imagens dele, nem tem sacerdotes, sendo o autor das leis morais, juiz e senhor do destino. Entretanto, os Selknam só o invocam em casos muito extremos de doenças ou tempestades, pois dizem que ele criou e retirou-se para além das estrelas, deixando o término da sua obra criadora para os ancestrais míticos dos nativos. A crença no Deus celestial como criador e seu abandono do culto em troca do xamanismo é o padrão de todos os ameríndios. Já as áreas tropicais da América do Sul e suas grandes florestas parecem ter tido uma colonização que se comunicava com a região peruana e também com a região norte, como a Colômbia. Como a floresta tropical é especializada em devorar vestígios arqueológicos, a linguagem, o DNA e as práticas agrícolas são nossa melhor pista. A mandioca tornou-se o alimento mais popular dos indígenas na região brasileira e foi exportada para fora da América do Sul. Tem seus parentes silvestres na região do Mato Grosso, Rondônia, divisa com Acre e Bolívia. E como mandioca é uma palavra tupi, acredita-se que os tupis tiveram origem nesta região. Aparentemente, vários vegetais comestíveis da Amazônia foram domesticados no seu entorno com tribos que foram adentrando a selva. Entre a lista estão vários tipos de pimenta, guaraná, cupuaçu, vários tipos de palmeiras, abacaxi e, é claro, o famoso cacau. Mas desde quando a Amazônia esteve povoada? Arqueólogos acreditam que houve um hiato de ocupação entre 5.000 e 2.500 anos atrás. Ou seja, índios na Amazônia é algo muito recente se comparado às civilizações dos Andes. O registro arqueológico só fica mais intenso na floresta amazônica perto da era cristã. Então, onde eles estavam durante a Idade Antiga? Os marajoaras nativos da ilha Marajó estavam prosperando e criando cerâmica na ilha, que ao contrário da floresta era muito fértil, recebendo todos os recursos para um solo produtivo, levados pelo rio. Santarém, no Pará, tem alguns dos registros mais antigos que antecedem este ato de presença humana no interior da selva. Encontramos pinturas rupestres em Monte Alegre. A cerâmica da região está entre as mais antigas da América do Sul. Na verdade, rastreamos os indígenas do território brasileiro pelas famílias linguísticas. E nos próximos séculos, depois de 1000 a.C., eles colonizariam o Brasil. No Xingu, encontramos uma amostra dos 4 principais grupos indígenas do Brasil por suas famílias linguísticas. Eles devem ter se formado no entorno da floresta à medida que exploravam e se isolavam pela densa vegetação. Os primeiros são os caribes, 30 idiomas que, indo do norte da Amazônia, chegaram inclusive às ilhas do Caribe, dando este nome à região. Entre as tribos do delta do Orinoco, na atual Venezuela, estão os Uarau, que criaram palafitas e creem que vivem no meio da terra, tendo seus deuses ancestrais nas montanhas dos 4 pontos cardeais, e uma serpente gigante, sua avó, enrolada ao redor do mundo. O deus da origem da humanidade morava no leste, na montanha de Ariwara. Os Macro-Gês são o segundo grupo. Tem entre 20 e 30 idiomas nativos que aparentemente não têm origem amazônica e gostam mais das áreas abertas no planalto do interior do Brasil, parte meridional da Amazônia e matas de araucárias na região sul do Brasil. Os Aruaques, o terceiro grupo, são o maior grupo com cerca de 60 línguas indígenas nesta família, com tribos originárias do Amazonas que se espalharam dos Andes à ilha de Marajó, de Belize e Honduras até o Paraguai. Os tupis são o quarto grupo
com 40 línguas indígenas e estão do sul do Amazonas e nordeste do Brasil até o limite com a região sul do Brasil, incluindo Peru, Guiana, Argentina, Paraguai e Bolívia. Novamente, os grandes temas religiosos são encontrados e os mesmos padrões mundiais estão entre estes nativos. Os tupinambás falam de 3 grandes inundações até que o último casal sobreviveu, produzindo a etnia dos tupinambás. Os índios araras do Xingu contam como seu deus Zuquanduba tocava sua flauta para colocar ordem no mundo, mas por causa da desobediência dos homens, os lançou na água, sobrevivendo poucos que tiveram que reaprender do zero a como dar continuidade à vida. Os tupis tinham um deus chamado Tupã, relacionado à criação, mas não era o mais popular de seus deuses, pois trata-se mais uma vez do Deus celestial criador cujo culto foi abandonado em troca das forças da natureza e ancestrais. Por ser um Deus celestial, sua expressão estava associada ao raio. No entanto, seu vestígio como criador invisível ainda era tão grande que os missionários jesuítas o identificaram como o equivalente ao Deus da Bíblia. Os padres eram conservadores, esta era uma época dos tribunais da Inquisição, portanto, eles nunca fariam tal associação do Deus bíblico com Tupã se este não fosse realmente equivalente a tudo que a ortodoxia católica entendia sobre Deus. O povo guarani também conta sobre seu criador conhecido como o Grande Avô Eterno, que criou outros deuses, inclusive sua esposa, chamada de a Grande Avó. O Grande Avô fez o céu e as matas e viveu um tempo aqui, até que por um desentendimento com sua esposa, partiu deste mundo, sendo que quase destruiu sua criação, não fosse a intercessão de sua esposa que criou o primeiro canto sagrado. A seguir, veio a geração dos filhos do Criador, chamado de o Pai de todos nós, e sua esposa chamada de Nossa Mãe. Um tipo de Adão e Eva que criaram os costumes, as fronteiras dos povos. Ele, como um tipo de Prometeu, roubou o fogo dos deuses, criou a flauta, o tabaco e foi o primeiro homem a morrer na terra. Da mesma forma que seu pai decidiu abandonar a terra, deixando sua esposa grávida de gêmeos. Nandessi, sua esposa, sai para procurar o marido com seus filhos infantes, Pai-Iquara e Jaci. Eles chegam à morada de Jaguareté, o ancestral das onças, que, voltando vazios de sua caçada, despedaçam Nandessi, deixando vivos apenas os 2 irmãos. Ao se tornarem adultos, eles ficam sabendo pelo papagaio que as onças mataram sua mãe e decidem se vingar, exterminando todas as onças. Em sua armadilha, morrem todas as onças, menos uma que estava grávida de uma ninhada e assim salvou a espécie da extinção. Os 2 irmãos se tornaram depois, respectivamente, os guardiões do Sol e da Lua. O mito lembra a ancestralidade com os povos da América Central e do Norte que vimos no episódio anterior, que também se reportaram como descendentes de irmãos gêmeos, assim como o padrão de um Deus criador que foi embora, ao passo que o povo passou a adorar a natureza e os mortos, bem como a memória de um dilúvio e de um herói profeta estão mais uma vez presentes, ligando todos os povos do mundo a uma origem pré-histórica onde partilharam a mesma crença e tradições. Nos próximos séculos, estes povos se desenvolveriam e povoariam a América do Sul com culturas riquíssimas, das quais herdamos não só muito do nosso vocabulário, como costumes alimentares e boa parte do nosso DNA, que tem raízes indígenas, principalmente do lado materno.